Você já parou para pensar se você conhece-se a si mesmo? A importância de nós nos conhecermos. A nossa vida cristã, ela está pautada, obviamente, na palavra de Deus, na bendita pessoa do Espírito Santo, de Jesus Cristo, mas nós devemos nos conhecer, saber quem nós somos, qual é o nosso chamado. O apóstolo Paulo, ele nos traz algumas passagens bíblicas que nos ajudam a entender melhor isso. A primeira delas está na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 13 e o versículo 11. Olha o que ele diz aqui como é importante e interessante. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Veja bem, ele admite que ele, quando menino, ele fazia as coisas de menino, falava como menino, se comportava, mas quando chega a ser homem, então ele abandona as coisas de menino. Esta palavra aqui, ela nos leva a pensar sobre a nossa vida espiritual como adultos espiritualmente falando. Claro que quando nós começamos a nossa caminhada cristã, nós somos crianças, estamos aprendendo o beabá do evangelho, estamos aprendendo a nos relacionarmos com Deus, estamos agora sendo conduzidos por um tutor, que é a sua palavra, o Espírito Santo, mas nós vamos crescendo. É uma obrigação até crescer, porque nós vamos largando o alimento do leite, a mamadeira, né, para podermos agora estarmos comendo uma comida sólida. E vamos então aprendendo a lidar com a vida cristã. E vamos nos conhecendo. Isso é tão importante porque quando nós nos conhecemos, nós também sabemos quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos que nós podemos, assim, pedir a Deus que nos ajude a fortalecer, para que nós possamos também ajudar outras pessoas. Então, assim como o apóstolo Paulo falou, que quando ele era menino, ele falava, ele sentia e pensava como menino, mas que logo que ele chegou a ser homem, ele largou as coisas de menino, da mesma forma, quando eu entendo agora a minha maturidade espiritual, quando eu entendo que agora eu me tornei um adulto espiritualmente falando, então eu deixo aquelas coisas de menino e passo a ser agora um instrumento nas mãos de Deus muito mais eficaz. Eu não preciso ser a todo momento direcionado para fazer isso ou aquilo, porque eu já aprendi bastante. Mas quando a pessoa ainda não tem um entendimento, ela tem algumas posturas que não são saudáveis para a sua vida cristã. Existe uma passagem bíblica onde Jesus fala sobre dois homens que subiram ao templo para orar. Está lá em Lucas, no seu capítulo de número 18. Nós vamos dar uma olhadinha ali. Lucas, capítulo de número 18, e o seu versículo de número 10. Diz assim, olha só, Lucas 18, no seu versículo de número 10. Lucas, eu coloquei o 10 aqui, ao contrário, é Lucas 18, vamos ver aqui, Lucas capítulo de número 18, e agora sim, o versículo 10. Jesus, ele diz assim: dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja o que ele está fazendo, ele está orando e acusando o camarada que estava do lado dele. Versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz no final, no versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós temos um exemplo aqui de duas pessoas, uma que conhecia quem ele era, que no caso era o publicano, e o outro que não se conhecia, o fariseu. E esse fariseu, ele era um religioso, interessante, religioso, mas ele não se conhecia, ele se exaltava, ele dizia, olha, eu dou o dízimo 2 vezes, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo, não sou um adúltero, roubador, como esse outro miserável que está aqui do meu lado, diminuindo a pessoa.
E Jesus diz que o outro, o publicano, ele nem aos olhos aos céus levantava no temor a Deus, e ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele sabia quem ele era, ele sabia a condição dele de homem, pecador, e que ele carecia da misericórdia de Deus, e por isso ele saiu justificado. Veja a importância da pessoa entender quem ela é, aonde você está, aonde eu estou, qual é a nossa condição. Isso é muito importante. Por quê? Porque houve um resultado positivo para um e negativo para o outro. Quando nós continuamos olhando aquilo que a Bíblia vem dizendo sobre a importância de nós nos conhecermos, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele dá um exemplo. Quando nós vamos lá em Filipenses, carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, carta aos Filipenses, capítulo 3, e os versículos de número 4, onde ele vem dizendo o seguinte, olha só. Ainda que também, o apóstolo Paulo dizendo, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E aí o versículo 8 ele diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Olha a evolução que Paulo tem na sua primeira declaração, lá na primeira carta aos Coríntios 13:11, quando ele diz que abandona as coisas de menino, porque ele agora chegou na sua maturidade como homem, e agora ele tem um outro posicionamento. Aqui em Filipenses, do versículo 4 ao 8, ele vem relatando quem ele era, o conhecimento que ele tinha, as capacidades que ele tinha, o trânsito que ele tinha no meio do sinédrio, a importância que ele dava à questão do farisaísmo, da questão da legalidade da lei, do legalismo da lei que ele estava envolvido. Mas ele diz o seguinte, que por amor a Cristo, pelo trabalho a Cristo, então agora ele conhecendo quem ele é, naquilo que Jesus trabalhou na vida dele, então ele tem uma nova atitude de vida. O versículo 8 diz que, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele tem um outro conhecimento agora. E ele vem dizendo, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, que as considero como escória. Em algumas traduções, como esterco. Exatamente, literalmente é isto que ele quis dizer. Para que possa ganhar a Cristo. Então, ele tem um avanço muito grande quando ele entende quem ele é, o que Cristo fez na vida dele, e que toda a intelectualidade, a importância política, financeira, as articulações que Paulo tinha, o poder político que ele tinha, não valiam absolutamente nada comparado ao amor de Cristo, à glória de Jesus, o que Deus fez na vida dele. Um reconhecimento e necessitando, inclusive, da misericórdia de Deus. Num exemplo também que nós podemos colocar como paralelo com o publicano que estava orando, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Olha a importância, então, que eu devo ter em me conhecer na minha vida cristã, para que eu não me perca, ou melhor, que eu não venha me prender, seria melhor esta palavra, a questões secundárias. Paulo, então, ele se liberta dessas questões, da questão religiosa, do seu poder, das suas articulações que ele tinha, para agora sim glorificar o nome de Jesus. Qual a consequência disso tudo? A consequência é que no versículo 12, ele vem finalizando, falando o resultado disso tudo. Então agora, Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, ele reconhece isto, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo Jesus, prossigo para alcançar o alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, agora ele tendo conhecimento de quem ele é, das coisas necessárias, ele prossegue, ele larga aquilo que não tinha valor para ele, mas ele tem um valor muito maior, prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. E o versículo 15 ele diz: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então, quando nós estamos dispostos a nos conhecermos, a buscarmos em Deus as respostas de Deus para a nossa vida, para que nós possamos andar dentro daquilo que Deus tem planejado e projetado em nossas vidas, nós então teremos sucesso nessa caminhada cristã, estaremos dentro do querer de Deus, da centralidade do querer de Deus, porque é o melhor lugar para estar. Enquanto Paulo ele estava fazendo as coisas de menino, enquanto ele estava preso na sua religiosidade, ele não estava fazendo a vontade de Deus, obviamente, ele não estava dentro do querer de Deus. Mas quando ele entende quem ele era, o miserável homem pecador que ele era, como ele declara, miserável homem pecador que sou, quem me livrará, né, do pecado, da morte, quem me livrará dessa situação? Então aí sim, ele tem prazer em servir a Deus. Que nós possamos ter essa palavra em nosso coração, que você possa ter essa palavra no seu coração, que você possa pedir a Deus todos os dias da sua vida, para que o Espírito Santo de Deus ajude você, meu irmão e minha irmã, a se conhecer ainda mais, ainda melhor, para que você continue sendo um instrumento valioso nas mãos do Senhor Jesus aqui nesta terra. Deus abençoe a sua vida. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você que é inscrito. Obrigado por você que está se inscrevendo. Obrigado pelos likes, por compartilhar, por comentar o comentário. Eu fico, como eu sempre digo, muito feliz com os comentários que são feitos no canal. Que você continue conosco em nome de Jesus. Se você sente em ajudar o trabalho nosso, o ministério O Que Diz a Bíblia, tem aqui um Pix também. Olha, aqui está aqui o QR Code, tá? Tá aqui, olha. Por quê? Porque nós queremos aqui adaptar, arrumar o estúdio para estarmos realizando alguns podcasts, são muito importantes, trazemos aqui pessoas também para estarem compartilhando conosco experiências de vida cristã, assuntos diversos. E para isso nós precisamos estar melhor estruturados. Então, se você puder ajudar, que Deus te abençoe grandemente. Quero contar com as suas orações, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.